quero falar uma coisinha. Eu quero repudiar a atitude do torcedor que invadiu o campo. Eu nem vou nomeá-lo como torcedor, para agredir o goleiro do Corinthians. Sim. Eu quero repudiar esse tipo de ação. Uma arena tão bonita, um lugar tão maravilhoso como é o campo do Atlético Paranaense. Um cidadão invadir para aquilo. Ah, pelo amor de Deus, né, gente? Pelo amor de Deus. O Atlético está fazendo uma campanha na Série B que dá condição do torcedor se animar com a possibilidade de voltar? Eu respondo para você, não. Era certo o Atlético ganhar do Corinthians ontem? Não. Então por que você invadiu a arena? Você não tinha que estar nervoso com o goleiro do Corinthians que fez boas defesas. Você tinha que estar nervoso com quem montou o time do Atlético, que já confessou que foi mal, que eles não montaram bem. Que é o Mário Celso Petralha. Ele já falou isso publicamente. Nós fizemos tudo, mas não montamos um time bom. O nosso time não é bom. E não conseguiu corrigir. Então, gente, a discussão não é com o goleiro do Corinthians. Perdão, desculpa. Eu fico revoltado com esse tipo de coisa, porque eu acho que o futebol é entretenimento. Não é pro cara invadir o campo para agredir ninguém. Não tem condição, nem árbitro, nem jogador, nem ninguém. Não pode. Não pode, os caras estão trabalhando, aquilo é trabalho. É profissão para quem está dentro do campo, é profissão. Fora é para assistir, é lazer. Dá para entender? Não? É simples entender isso? Zé, a gente vai falar muito, inclusive na parte inicial do programa, da vitória corintiana sobre o Atlético em Curitiba ontem, mas eu tenho certeza absoluta que você identificou-se mais uma vez com o filho do terrão que começa realmente a dar o ar da graça. E ele realmente é muito gracioso. O Gui Negão, até no depoimento que deu depois do jogo, na entrevista, falando, o pessoal já começou a me reconhecer nas ruas. O Zé se lembrou dele, viu, Zinho? Com 16 anos, ainda andando de busão, começando a ser reconhecido nas ruas de São Paulo. Boa noite, Plirra, boa noite, Pascoal, boa noite, vovozinho. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Eu fico imaginando o que passa na cabeça do garoto, né? Sim. Por mais que sejam mundos totalmente diferentes, né? Da época que nós jogávamos, eu e o Zinho, com o mundo de agora, né? Pela capacidade de informação, de internet, essas coisas. Agora ou não? Não, depois que você fez o... Fiquei lindo. Depois que você estreou no Corinthians. Fiquei lindo. Pascoal, o meu apelido no Júnior era Trapo. É verdade, porque eu chegava de manhã lá e só voltava à noite em casa e ia com a mesma roupa, porque, né? Então eu só tinha um tênis, só tinha uma calça, era a calça do João 23, a escola que eu estudava, era vermelha, da cor do nosso cenário, camisa branca e tal. Aquele vermelho quase vinho. Não, vermelho vermelhão assim, mesmo. Vermelhão mesmo. Forte. Do João 23 na Penha, aí estudava, depois ia pra lá e tal. É difícil, né? Porque o dinheirinho, o cabelinho, aquele cabelo, né? Meu cabelo quando cresce ele enche, né? Então, e aí o apelido era Trapo. Comecei a jogar, falei, nossa, virei colírio. É a mágica do futebol. Virou garoto capricho. É a mágica do futebol, mas não posso reclamar não, acho que tive meus momentos na época que jogava. E assim, mas falando um pouquinho mais sério, voltando ao Guinegão, eu vi aí a comparação dele com o Viola. Sim. Né, tem muita gente já comparando o Guinegão com o Viola quando começou e tal. Eu acho bem legal, até pelo estilo de jogo, a maneira, né? Mas quando começa esse tipo de situação, pelo mundo de hoje, eu me preocupo com o staff. O staff que está ao lado do jogador, ao redor. Entorno. Né? O entorno tem que tomar cuidado, tem que pai, mãe, policiar ali, o empresário filtrar determinadas coisas, porque num momento como esse é muito fácil você perder o foco. E nesse momento, para o Guinegão é importante continuar nessa pegada, continuar com essa determinação, fazer fazer dois, continuar jogando da forma que vem jogando para ele e principalmente para o Corinthians, né? Porque é necessário, porque ele corre demais também. Nessa coisa dos novos tempos, eu estava conversando com o Tinga, grande Tinga, que gravou o resenha com a gente hoje. Vai ao ar em breve, uma das cabeças brilhantes aí do futebol brasileiro, campeão da Copa do Brasil em 2001 com o Zinho no Grêmio, e o Tinga a gente estava falando do Guinegão, que esses 3 gols que ele já fez, como eles reverberam nas redes sociais, a galera já viu esses 3 gols umas 100 vezes, inclusive o Guinegão. Então, para dar uma deslumbrada, para dar uma empolgada, é 2, né? Sim, é muito fácil, por isso que o importante hoje o entorno do jogador, mas principalmente o pai e a mãe. Muitas vezes as pessoas que estão ao redor acabam se empolgando junto, né? Empolgam junto e tal, porque também vê aquilo que o menino pode proporcionar a eles, né? Sim. O pai e a mãe, nesse sentido, nesse momento, tem que ser o pai e tem que ser a mãe. Vem cá, filho, vamos sentar, vamos conversar, isso aqui, calma.
se Cortada na concentra no rédea. futebol, porque muitas vezes os pais também acabam se empolgando com tudo isso. Mas é importante ter um pai e uma mãe agora nesse momento. Zé Elias, voltando para a Copa do Brasil, sem muretar. Eu sei que você nunca fica em cima do muro. O Corinthians com 1-0 feito ontem contra o Atlético Paranaense já está na semifinal? 70-30. Ah, mas que 70? 70? Você quer que eu desenhe 70-30? Você- 70 quanto você é maior acha, que Plínio? 30, ou seja, o 90, 10? percentual Pô, 70 é maior. 30. Fez 1-0 fora de casa, vai decidir na Neoquímica Arena. jogo não foi mole, não. Eu preciso explicar de novo. Explica que o jogo Pessoal, foi... se puder... Olha isso aí, ó. Papel e caneta aí, por favor. Ó, Steve Mendonça? Aí acelera, Mendonça. É, Speed, ó. Vai, Speed. Tem saudade dele, José? Não. Tá lá, ó. Não. Aí, Ele tá bem. botou um pouquinho de continua força. assim, não, tá bom. Tá puxando a perna. É. Como foi o Corinthians ontem, Zé? Acho que dentro do esperado, né? O Corinthians oscila algumas nas partidas. Eu acho que ontem o Dorival optou por esperar um pouquinho e poder jogar no contra-ataque. O Charles no meio-campo lá, centralizado, já não é o mesmo jogo, né? Não é o mesmo que o Ranieri, não é o mesmo que o Martinez. Bidon e Maicon também tiveram alguns problemas no meio-campo. Mas acho que dentro daquilo que se esperava, né? Depois ele mudou, ele colocou o Kaká, 3 zagueiros, adiantou os laterais para ver se conseguia sair um pouquinho. Tirou o Charles, voltou. Tirou o Charles, né? Colocou para ver se conseguia sair um pouquinho melhor com a bola nos pés e tal. Mas eu acho que assim, Plirra, dentro das dificuldades que o Corinthians passa em relação à formação ideal dos 11 jogadores, eu acho que foi um ótimo resultado. Foi um ótimo resultado. Ele traz um resultado super importante para poder ficar com, vamos dizer assim, jogar um pouco mais tranquilo, né? O Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil poder jogar com a sua equipe e ter a Esse aí, vantagem José? dentro de casa. Eu acho que, para mim, foi gol. Eu não vejo... Você não anularia? Não, porque o cara tá caindo, tem que cortar o braço. Sinceramente, eu não entendi. Ele tá caindo. Ele não tá... Ali, o máximo que você poderia dar, talvez seria O Zé uma... deu um tapa na bola pra trás, Zé. Não deu, ele não fez assim, né, Pascoal? O que não fez, Zé? Não, Ele bateu aqui. dá um tapa na bola pra trás. Eu não acho, não, Pascoal. Eu acho que caiu Se ali. ele cai em cima da bola, ela morre no corpo dele. Sim, mas- A ação dele é de cair e dar um tapa na bola pra trás. Deu um migué. Daqui a pouco mas- ele vai mostrar mas aí esse lance com mais detalhes, dar um pouquinho mais de Mas ênfase dá- à anulação do gol Mas do Atlético. da simulação pro pênalti, uma tentativa do pênalti, ele vai olhar o cara atrás e jogar a bola pra trás pra fazer o passe. Sabe? Olha essa. Eu, particularmente, não Foi acredito bem o Hugo nessa aí, hein? coisa. O Hugo fazendo uma grande defesa. Mas dentro, como eu falei, dentro da situação que o Corinthians se encontra, eu acho que foi um grande resultado, porque o Dorival consegue administrar melhor o vestiário. E o Mateuzinho puxou a perna. E aí tá perdendo jogadores importantes, né? O lado negativo, Mateuzinho- a cada rodada, como disse o Dorival, perdendo um jogador, ontem foi o Mateuzinho. Mateuzinho sentiu, Bidu já não foi tão bem como foi no jogo contra o Vasco, já deu aquela parte física também, já deu uma né? Já sentiu também. Pro Clássico domingo, são muitos não jogos, vai né? ter Mateuzinho, não vai ter Bidu, Vai porque ter o Bidu Bidu. está suspenso. É. Laterais reservas, na verdade, na direita não tem lateral, É o Félix. Torres. O zagueirinho ali improvisado. Ou talvez ele possa até jogar com 3 zagueiros, talvez. Faz uma dependendo. pergunta pro senhor. Quem que vai jogar na lateral direito? É o Félix Torres. Posso falar uma palavra só? Félix Torres vai jogar de lateral direito? Jesus! O Fabrício da Fiel sugere, temendo pelo pior, temendo pela presença do Félix Torres e pelo pior, por consequência, tá lembrando que o Charles já brincou ali, Pascoal. Não tem lateral? Não. Eles apostaram muito no Léo Maná, e é um erro do Fabinho. Aí tem que falar pro Fabinho. Aí tem que colocar um pouco a O responsabilidade. Maná saiu, foi pro Criciúma. Saiu, foi pro Criciúma, não tinha condições, é uma questão de você perceber, a percepção, dia a dia, fez um jogo no Campeonato Paulista, não dá certo, vamos procurar outro lateral, porque no Campeonato Brasileiro é muito mais difícil, o nível é muito mais, né, as dificuldades são maiores. Mas aí não tem aí Turu, Arame, Buffon, Sim, Pascoal, mas aí é a criatividade, né? É a criatividade, vem cá, 2 jogadores por um, o São Paulo não foi Nesse buscar o momento, Mailton na no Chapecoense. transfer ban, não dá nem para Mas ter não tô criatividade. falando, mas eu não estou falando de agora, estou falando do começo. Se você está no dia a dia ali, Plihal, você tem os olhos clínicos ali, você percebe, esse cara aqui, ele jogou no Campeonato Paulista, dava para perceber que ele não tinha condições de jogar no Campeonato Brasileiro ou neste momento não está pronto para jogar no Corinthians.
Não tem problema. Vai, empresta, ganha experiência, ganha maturidade, pode voltar e jogar. Não tem nenhum problema. Por ser garoto, ele tem que adquirir experiência. Mas aí faltou a mão do dirigente, do Fabinho ou do treinador. Ó, nós precisamos de um lateral aqui. Porque o Félix Torres já jogou. Não sei se você lembra que o Félix Torres fez um pênalti também, né? Foi contra o Palmeiras. Que o Hugo pegou. Que o Hugo pegou na final. O Rafael Veiga bateu. O Rafael Veiga. Ali ele já foi improvisado. Contra o São Paulo, ele jogou no lateral, foi uma tragédia. Sim, então assim, faltou isso daí. Mas agora não tem jeito. Tem que jogar com as peças que tem. O Dorival tem que ser criativo nesse sentido. Inteligente e saber aproveitar as melhores características para montar um time forte para não perder, vamos dizer assim, pelo menos o posicionamento, né? Izinho, é lamentável porque o Mateuzinho vinha crescendo muito de produção, vinha rendendo bem. A gente ainda não sabe quanto tempo ele vai ficar fora, mas tem certeza absoluta que ele vai fazer falta para Chuchu. Com certeza. Ele é um dos melhores laterais aí. Né, assim, por mais que seja contestado, eu acho ele muito bom jogador, e principalmente na parte ofensiva. Ele é uma peça muito importante para o Corinthians, no momento final ali, os cruzamentos, entra por dentro, tem qualidade. Eu gosto do Mateuzinho, acho ele muito bom jogador, e ainda mais como você falou, e vocês falaram, né? Até esse momento, vocês estão falando, não tem um lateral reserva, tem improvisações. Então isso traz uma preocupação maior ainda pro Corinthians. É uma preocupação grande, porque vai jogar o Manrileri na lateral esquerda, né? Substituto imediato. O Manrileri é mais marcador. O Manrileri tem uma vantagem sobre os outros laterais esquerdos. Ele passa bem a bola da linha de lado ou na linha de fundo para dentro da grande área. Ele faz bons passes, consegue cruzar bem a bola. Essa é uma vantagem que ele tem. E ele é muito firme na marcação. Ele anulou o Estevão nas finais do Campeonato Paulista. É experiente, né, Pascoal? Ele é mais... Ele não dá bote. Ele largou bem, mas caiu muito em produção. Também aconteceu, mas é uma questão assim, de chegar bem e cair. O treinador que o trouxe saiu. Então a gente tem que saber interpretar também o quadro. Mas ele eu acho que tem uma vantagem na lateral esquerda no poder de marcação. Como o Palmeiras não está se utilizando de pontas, jogadores abertos pelo lado do campo, nesse esquema novo do 4-4-2 do Abel... Se jogar com o Sousa ali aberto pelo lado esquerdo, vai ser complicado. Se jogar o Sousa e não jogar o Felipe Anderson, é capaz de ter um pouco mais de trabalho para a marcação. Porque o Felipe traz para dentro, né? E pelo sistema de jogo do Corinthians, ele vai bater com os volantes. Se ele colocar o Sousa e o Sousa partir para cima um contra o Félix, vai ter problema. Aí o Corinthians é obrigado a recuar mais. Abel Ferreira ontem já ficou sabendo que o Mateuzinho não estaria em campo domingo na Neoquímica Arena. Agora, Zinho, sobre o gol anulado do Atlético, você foi o único quem não falou a respeito. Aqui na bancada, empate. O Zé Elias achou o gol legal, o Pascoal anularia. E você? Falei. Ah, você falou? Falei sim, acho que vocês não estão me ouvindo. Não ouvi mesmo, desculpa. Acho que está com delay, alguma coisa. No início do programa eu falei, tem pênalti que o cara cai, bate ali na mão, e aí tem hora que dá, tem hora que não dá. Foi na apresentação. Vocês estavam falando sobre o pênalti do Botafogo e eu falei sobre esse pênalti que eu tô com o Zé Elias. Não decifrei, Zinho, me desculpa. Eu estou com o Zé Elias. Eu também não daria pênalti, pô. O cara trombou ali, pô, cai no chão. Agora, o Pascoal falou, né, que acha que ele foi malandro, aproveitou para dar um tapa na bola. Não enxerguei dessa forma. Tô mais no raciocínio do Zé Elias. A torcida do Atlético Paranaense ficou muito na bronca com o árbitro do jogo, com a marcação, a não confirmação do gol do Furacão. Seria o gol de empate, né? O Corinthians já estava na frente, não seria mesmo assim um grande resultado em casa empatar, tendo que depois decidir contra o Corinthians, mas lógico também, né, Zé, não justifica a ira do torcedor idiota que ao fim do jogo invadiu o campo para empurrar o Hugo. Sim, nada justifica uma invasão do campo para empurrar e assim...
poderia ter acontecido algo pior, né? Você não sabe se o Hugo estivesse de costas, alguma coisa, um chute, um soco na cara. Você nunca sabe o que vai acontecer quando você tem uma invasão no estado que se encontrava ali o torcedor. Como o Pascoal falou, né? Os jogadores estão trabalhando, as pessoas que estão ao redor estão se divertindo, em tese, né? Mas assim, tem que ter uma punição exemplar, tanto pro torcedor como também pro Atlético. Né? O Atlético também tem que ser punido por isso. O Atlético não pode dar a liberdade de um torcedor invadir com tamanha facilidade como foi. Olha o que ele invadiu e o tanto que ele correu para agredir o Hugo lá dentro da área. Então, eu acho que aí tem medidas, porque são medidas exemplares, né? Tanto para o torcedor e também para o estádio, para que isso não aconteça nos outros estádios, né? E que não vire moda, né? Sim. Nezinho, essa configuração de estádio, que é hoje meio padrão no futebol brasileiro por conta das arenas, é muito legal por um aspecto, porque a proximidade muda completamente ali a atmosfera do jogo, o ambiente. Também você tem esse risco que eu não sei de que maneira, mas o clube tem que se resguardar de alguma forma. Assim, eu também concordo com você, Plihal. É lindo, é bonito. A gente, sempre quando viu o futebol europeu, né, eu não joguei na Europa, né, mas a gente, pela televisão, assistindo aquela atmosfera, principalmente na Inglaterra, né, coladinha ali, aquela... É uma sensação muito gostosa, né? Então, essas novas arenas, né, que o público está bem próximo, e acho que a maioria desfruta muito disso, mas, infelizmente, tem uns imbecis, tem uns idiotas, tem uns vândalos, né, que fazem isso. É educação. É educação. O povo tem que ser educado, tem que saber, né, que não pode fazer isso. Agora, o mais importante, Plihal, você me perdoe, tem que ser punido. Porque o que vai acontecer com esse cara aí que entrou e agrediu? Se eu na rua agredir alguém e derem parte de mim, eu vou responder processo sobre isso. Você também vai. Sim. Os nossos companheiros aí também vão. Esse cara invade, não é o setor que ele tem que estar, ele não está autorizado a isso, agride porque ele chega a empurrar o Hugo e o Hugo vai meus parabéns para ele, porque o tamanho que o Hugo tem, ele podia reagir, podia né, se defender.